pessoal! No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre sistemática. Okay? O que vai ser então a sistemática? Sistemática é um processo de classificação dos seres vivos. Okay? Então é um processo no qual vai ser agrupado os seres vivos baseado, hoje em dia, em características genéticas dele. Por que eu falei hoje em dia? A gente fala disso, mas baseado na parte da tecnologia, certo? Por quê? Antigamente, nós não tínhamos esse avanço tecnológico que temos hoje em dia. Então, o sistema de classificação, ele era baseado principalmente na questão de aparência. Okay? Então, era muito mais pelo lado de fora, semelhança física, do que a parte genética. Lembrando que a parte genética mesmo, tipo, o avanço que temos na parte de genética se dá de uns 70 anos para cá. Então, a parte de sistemática é algo que está sempre sendo modificado. Por quê? Nós temos o descobrimento de novas espécies, nós temos o avanço da tecnologia também, que permite agrupar indivíduos semelhantes. Então, pode ser que existam novos reinos, pode ser que existam novas espécies. Isso tudo vai fazer que a sistemática mude o arranjo que nós conhecemos na classificação dos seres vivos. Aqui do lado eu coloquei para vocês o sistema de classificação que utilizamos hoje em dia. Okay? Primeiro, existe um domínio eucária. Por que domínio eucária? Domínio porque dentro dele possuímos 4 reinos, certo? E do lado de fora existe o reino Monera. Você fala, mas por que o reino Monera ele não é colocado dentro deste domínio? Porque ele não está junto com esses outros reinos. Principalmente ele não está junto por conta de como que é a célula dele. Em que sentido? Os representantes do reino Monera, que são bactérias e cianobactérias, eles possuem uma célula procarionte. O que seria uma célula procarionte? É uma célula que não possui núcleo, ok? E o que acontece? Eles são os únicos representantes que conhecemos que não possuem núcleo. O material genético está disperso dentro da célula. Enquanto todos esses que estão sobre o domínio eucária, eles possuem núcleo. Então, por isso dessa divisão, ok? Então, o reino Monera ele vai estar separado do domínio eucária por conta de ele ser, dos representantes dele serem procariontes, ok? Quem que são os representantes deles? Os representantes deles vão estar divididos em 2 sub-reinos. O reino bactéria e o sub-reino árquea. Por que essa divisão? Porque mesmo no reino Monera, nós temos uma diferença muito grande entre as células e entre os hábitos desses representantes. Como, por exemplo, aqui no reino bactéria, nós temos as bactérias causadoras de doenças, nós temos bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal. E existem também bactérias que vivem em locais extremos. Como locais extremos? Existem bactérias que conseguem sobreviver dentro de vulcão, bactérias que vivem dentro de enxofre. Então, os hábitos delas são muito diferentes. Por isso, dessa subdivisão do reino. Então, dentro do reino Monera, nós vamos ter uma subdivisão. O sub-reino bactéria e o sub-reino árquea. Okay? Mas quando for falar do reino Monera e dos reinos aqui do domínio eucária, vou explicar para vocês um pouquinho melhor sobre cada um deles, tá? Mas o que precisamos saber? Que hoje os seres vivos estão agrupados, então, em 5 reinos. Reino protista, fungi, plantae, animalia e o reino Monera, ok? Quem deu, então, essa ideia de dividir eles em reinos, certo? O sueco Carl von Linné, a gente conhece ele como Linneu, foi o primeiro a propor um sistema de classificação dos seres vivos. Classificação em que sentido? Classificação que a gente pegava no geral e ia até para o mais específico, certo? Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês
o nome do cão doméstico nosso, certo? Então, é canis familiares. Canis familiares vai ser a espécie do cão doméstico. Mas lembra que ele faz parte do reino dos animais. Ele pertence ao reino animalia, assim como os seres humanos, assim como esponja do mar. Então, só que a gente vê que não existe uma semelhança física entre esses representantes. Por isso que essa classificação de Linné, ela tem o intuito de mostrar do geral até o mais específico, certo? E como que foi essa classificação para ele também? Ele deu algumas regras para a gente classificar os seres vivos e nomear os seres vivos, certo? Primeira coisa que ele falou, o nome de qualquer ser vivo precisa ser binomial. O que significa isso? Precisa ter 2 nomes, como vemos aqui. Precisa estar escrito em latim. Aí você fala, mas Gabi, por que latim? Latim é considerado hoje em dia uma língua morta. Por que uma língua morta? Porque não existe mais povos que falam o latim, certo? A gente fala, não existe línguas baseadas no latim, mas não se fala mais latim. Então, o que acontece? É uma língua que não pode ser modificada. Não tem arranjo ortográfico nela. Por isso que usam ela para basear os nomes científicos. Além de escrever o nome em latim, precisamos escrever ele em itálico ou sublinhado, certo? Então, nesse caso aqui, ela está sublinhada. A primeira letra, essa daqui, precisa ser escrita em maiúsculo, certo? E a segunda inicial, aqui, tem que ser escrita em minúsculo. Essas foram as regras criadas por Linneu e que nós seguimos até hoje, certo? O que acontece? O que eu escrevi aqui? Canis, ele vai ser o gênero, certo? Dos animais. Em canis, estão representados também o cão doméstico, lobo, certo? Então, todos eles estão na forma de canis. Familiares significa, então, essa parte mesmo familiar, doméstico. Quando falamos de canis familiares, estamos falando do cão doméstico, certo? E isso daqui vai ser, então, o nome da espécie. Então, como a gente vai fazer esse nome? Sempre vai ser o gênero e a espécie. Então, para nomear qualquer ser vivo, usamos o gênero e a espécie deles. Ok? Aqui do lado, eu tenho para vocês um cladograma. Você fala, nossa, o que é isso? O cladograma é uma representação gráfica da evolução e do surgimento de novas espécies. Okay? Aqui eu coloquei para vocês representado o surgimento das plantas, das árvores principalmente. Né? E como que isso ocorre, né? Então aqui, ó, o que significa cada linha, o que acontece em cada ponto. Essa linha de baixo, a gente vai representar, a gente chama ela de raiz. Então, o que vai ser essa raiz? Aqui a gente fala assim, desde quando começou o primeiro indivíduo, certo? Que não sabemos qual é, mas tem o primeiro indivíduo aqui e a partir dele, a partir da evolução, ela foi se modificando e apresentando novos atributos. Então, lembrando que essa linha aqui, a gente fala na questão de evolução. Então, essa linha, ela representa a evolução da espécie, certo? E aqui, nós temos o tempo, certo? Porque toda evolução leva tempo. Então, aquelas que estão representadas mais perto do começo aqui da raiz, quer dizer que surgiu primeiro. E aqueles indivíduos que estão mais no final da raiz, foram aqueles que apareceram por último. Okay? Então, como que eu leio isso daqui? Como que eu interpreto essa parte do cladograma? Então, nós temos aqui um ancestral que surgiu e
foi evoluindo, certo? Ele evoluiu a algum momento a ponto de virar uma alga. Qual que foi essa evolução? Então, a partir deste momento nós não sabemos. Por que não sabemos? Neste ponto aqui, foi onde surgiu embrião com tecido. Então, a partir do momento que criou embrião com tecido, você surgiu uma nova espécie. E essa daqui parou, como se tivesse parado no tempo. Então, a alga, ela não possui embrião com tecido. Então, ela ficou para trás do surgimento disso. Então, com o passar do tempo, nós temos as briófitas. Briófitas também são embriões que possuem tecido, ok? Mas aqui, em um momento da evolução, surgiu vasos condutores. As briófitas, elas não possuem vasos condutores. Então, ela parou no tempo e novas espécies surgiram com vasos condutores, certo? Aqui, nesse momento da evolução, surgiu sementes. As pteridófitas, elas não possuem sementes, então elas pararam no processo de evolução e só continuou as espécies que iam possuir semente. Chegou aqui outro momento da evolução onde surgiram os frutos. As gimnospermas, elas não possuem frutos, então elas pararam no tempo e assim surgiu as angiospermas. Por enquanto, as angiospermas são os representantes do reino plantae mais desenvolvidos que possuímos, mais evoluídos, certo? Então, o que acontece? Este último representante aqui, ele possui tudo isso que surgiu ao longo da evolução, certo? Se eu falar, por exemplo, agora das pteridófitas, elas pararam aqui no tempo, certo? O que ela possui? Ela possui tudo aquilo que está abaixo dela, que vai ser embrião com tecido e vasos condutores. Para cima, ela não tem. Por quê? No momento que surgiu, por exemplo, a semente, ela parou na história, certo? Então, para você saber aquilo que um representante tem ou não tem, é só você ver tudo aquilo que ele tem abaixo da onde ele está representado, na raiz do cladograma, certo? Então, esse daqui foi uma amostra para vocês da sistemática e como nós usamos essas classificações de cladograma e nomenclatura para classificar e agrupar os seres vivos.